Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom, sejam bem-vindos a esse tempo de oração meio-dia. Nós estamos no meio, realmente do dia e é importante consagrar ao Senhor esse restante do dia, tá certo? Hoje nós vamos fazer a leitura bíblica, a leitura de Provérbios. Então você que tem a sua Bíblia aí, fique à vontade para poder pegá-la, tá certo? E nós vamos hoje com Provérbios 14, versículo 12. Então, versículo 12, vamos lá. Fala o seguinte: há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Por quê? Que às vezes para nós parece que algo está tudo certo, E nos leva à morte. Boa tarde, Marx. Então, por que às vezes algo parece que tá certo? Às vezes um trabalho, um amigo, um lugar que você acha que tá certo e depois você descobre que veio errado, Eu vou repetir aqui para você que chegou agora, nós estamos fazendo a leitura de Provérbios, tá? 14, versículo 12. Há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Por quê? Nós, seres humanos, nós somos limitados. Nós vemos só um momento. Nós não conseguimos ver atrás daquela situação. Então, às vezes, você faz uma sociedade e depois descobre que aquela pessoa te roubou. Você, às vezes, entra em um relacionamento achando que a pessoa é de uma forma e aí você descobre que ela é de outra forma. Por que isso acontece? Porque nós somos limitados. Nós vemos somente aqui, agora. Nós não conseguimos entender o que está por trás das situações, por trás das pessoas. Por isso a importância de buscar no Senhor a direção. Porque Ele conhece o que eu e você não conhece. Então Ele vê aquilo que nós não vemos. Ele sabe aquilo que é melhor para você ou não. Então, quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, nós pedimos a direção dEle. Ele cuida e Ele vai nos mostrar. Ele vai tirar pessoas, Ele vai colocar pessoas, Ele vai fazer com que coisas, às vezes, não dê certo. E, às vezes, aos nossos olhos, parece, que está dando errado. Mas não, é a mão de Deus nos dando livramento. Só que a gente só consegue ter essa direção quando nós buscamos dEle. Quando nós buscamos a Ele. Como que eu busco a Deus? É através da oração, é através da Bíblia. Então, quando nós pedimos a direção, o contato com Deus é a mesma coisa de uma amizade. Então, quanto mais você conversa com essa pessoa, você sai com ela, você vai ficando mais próxima dela. Então, com Deus não muda, E quando eu falo Deus, eu falo Bíblia, eu falo Jesus, eu não falo de uma religião. Eu não falo de uma placa de igreja, eu falo de Jesus, da presença, daquilo que está escrito na palavra. O livro de Provérbios é um livro que ele nos mostra, que ele nos dá aquilo que é correto, aquilo que são os mandamentos. E os mandamentos, eles são para quê? Para nos dar vida e vida com abundância. É para que nós não venhamos tomar decisões, que lá na frente nós vamos ser prejudicados. Quando nós lemos Provérbios, nós vemos o manual da vida. Quando você segue Provérbios, você vai ser uma pessoa mais próspera. Você vai ser uma pessoa que vai avançar mais do que outras pessoas que não buscam a direção de Deus. Então, por isso que eu estou te convidando para essa oração do meio-dia, para a leitura da Bíblia, porque eu não sei o momento que você está vivendo, que você está passando, mas Deus ele conhece. Jesus ele conhece esse momento que você está passando. Tá certo? Então eu quero te convidar a ficar até o final, que eu vou fazer uma oração por você. Se tiver alguma oração específica, você escreve aí que nós vamos orar. Combinado? Então, quando nós voltando, a mensagem, quando nós dependemos, pedimos a direção para Deus, nós evitamos muitas situações que vão o quê?
que vão nos trazer prejuízos. E quando nós falamos de prejuízo, é prejuízo financeiro, emocional, né? Às vezes uma decisão que você toma sem pedir a direção de Deus, ele pode prejudicar a sua vida, às vezes até para o resto da vida. Vou dar um exemplo. Às vezes, esses dias eu estava vendo uma moça que ela emprestou a conta para um namorado e ele estava fazendo coisa errada e ela ficou presa há alguns anos. E ela não sabia de nada. Ela não era conivente, ela simplesmente levou a culpa por algo que ela não fez. E por que isso? Por não pedir a direção de Deus. Porque eu tenho certeza que essa pessoa parecia ser uma pessoa bacana. Tenho certeza que essa pessoa parecia ser uma pessoa certa. Então, somente quando nós temos essa comunhão com Jesus, que nós conseguimos a direção para aquilo que é e para aquilo que não é para a nossa vida. Né? Às vezes você confia em uma pessoa, acha que é amiga e depois você tem um prejuízo. Por quê? Porque nós não oramos e pedimos a direção de Deus. Porque quando nós pedimos a direção dele, ele tira as pessoas que não é para ficar na sua vida. Ele vai nos alertar sobre tomar cuidado com determinada pessoa. Mas quando nós tomamos as decisões por nós mesmos e vivemos a vida do jeito que nós queremos, então nós vamos ter as consequências disso. E uma das coisas é justamente a questão de não avançar. Você não avança porque você toma decisões humanas, decisões que você acha que está certo, mas isso vai te trazer prejuízo. E só lá na frente você vai perceber. Então, quando nós pedimos para Deus a direção da nossa vida, Ele nos dá o caminho certo, Ele nos dá a direção. Mas você que é pai, aí você sabe muito bem disso. Quando um pai ele dá uma direção para o filho, muitas das vezes o filho não entende. Por que ele não entende? Porque ele não tem a experiência do pai. Então, ele muitas das vezes vai chorar, vai resmungar, vai ficar de bico, mas o pai sabe aquilo que ele está falando para o filho. Ele sabe que se o filho dele for por aquela direção, ele vai ter prejuízo. E assim é com Deus. Quando nós pedimos a direção dele e ouvimos a direção dele, nós vamos muito mais longe. Quem aí, por exemplo, nunca teve um dia que sua mãe e seu pai falou, leva a blusa, e você não levou e passou frio? Ou, por exemplo, chuva, né? Às vezes, já aconteceu muito comigo. Da minha mãe falar assim, olha, leva guarda-chuva, vai chover. E eu, não vou, e aí chove. Então, quando nós pedimos a direção de Deus, é isso. Ele nos dá livramento. Ele vai à nossa frente contra tudo aquilo que tende a lutar contra nós. Porque nós estamos em um tempo, né, que nós não conhecemos o coração das pessoas. E existem pessoas que são boas e existem pessoas que não são. Então, a gente precisa estar debaixo da proteção de Deus para nos livrar das coisas, né, desse mundo. Quando nós pedimos a direção do Senhor, nós pedimos, é como uma galinha. Você vê que a galinha ela fica com um monte de pintinho, ela abre as asas e fica ali protegendo, né, contra animais. Então ela ali é a proteção daqueles pintinhos. Então é da mesma forma nós com Deus, nós com Jesus. Quando nós pedimos a direção dele, nós vamos a lugares que nós não iríamos sem a direção dele. Entende? Nós vamos por caminhos que nós mesmos não iríamos. Porque a nossa sabedoria é ilimitada. Nós somos limitados. Mas Deus não. Jesus não. Tá certo? Então agora nós vamos, para você que está chegando, seja bem-vindo. Nós estamos fazendo leitura bíblica. Esse é o nosso tempo de oração do meio-dia. Nós estamos no livro de Provérbios. Então eu vou falar mais um pouquinho aqui sobre algumas coisas que o Senhor me entregou. E você que tiver um pedido de oração, fique aí, escreva seu pedido que nós vamos orar por você. Amém? Vamos lá para o versículo 15. Versículo 15. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Vamos ler de novo. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. E quando nós somos prudentes, né? Quando que nós somos prudentes? Quando a gente viveu algumas experiências, a gente, antes de tomar decisões, a gente
pensa, a gente analisa, a gente vê se aquela situação realmente é uma situação para nós. Então, é isso que está dizendo aqui na palavra, que o inexperiente acredita que em qualquer coisa, porque ele não conhece. Então, aquilo que ele não conhece, ele não vai questionar. Agora, a pessoa que era mais experiente, ela vai questionar, ela vai perguntar, né? Por quê? Porque ela já conhece. Vou dar um exemplo. Quando eu comprei meu carro, eu já comprei com um seguro, né? E depois que eu fui ver que eu paguei muito caro no seguro, né? Foi junto com o financiamento. Que se eu tivesse feito separado, eu teria pago menos. Então isso foi o quê? Foi um aprendizado. Agora, próximo carro, eu já sei como fazer. Por que eu comprei daquela forma o carro com seguro? Por inexperiência, por nunca ter vivido aquele momento. Então, eu, na emoção de fazer aquisição, né, de um novo veículo, eu não fiz análise de valores do que eu estava comprando. Eu só pensei, eu vou sair com o carro da concessionária. Então, vocês entendem que aquilo que nós vamos vivendo, que nós vivenciamos, nós vamos tendo mais cautela no longo da nossa vida, né? E quando nós somos inexperientes, muitas das vezes nós tomamos decisões porque nós não conhecemos, né? E ali a gente vai aprendendo e vai caminhando. E é tão quão incrível a palavra, né? A Bíblia foi escrita há milhões de anos atrás. E tudo isso está acontecendo no meu dia, no seu dia, no nosso dia. Então, isso se fala que a palavra ela é viva, a palavra de Deus, ela é viva para os dias atuais. Porque ela está falando de coisas que eu e você vivemos, né? De situações que eu e você vivemos. Amém? Então, agora nós vamos falar no versículo 16, ó. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Então, quando ele fala aqui de sabedoria, quem é um sábio? Todo mundo é sábio? Não. Existe aquele que tem o conhecimento. O conhecimento nós conseguimos adquirir por leitura, por curso, por estudo, tá certo? Isso é conhecimento. Mas a sabedoria vem de Deus. Nós só somos sábios se nós buscamos a Deus. Por quê? Ele vai nos dar algo que Ele conhece e o que Ele sabe. E nós, seres humanos, somos limitados. Nós não conseguimos saber algumas coisas. Então nós temos conhecimento. Nós podemos estudar, nós podemos fazer uma faculdade, uma pós-graduação. E ali você está adquirindo conhecimento. Mas a sabedoria, ela vem de Deus. Eu vou dar um exemplo. A pessoa que ela busca de Deus o direcionamento, né? Vou te dar um exemplo, por exemplo. Uma pessoa que está indo por um caminho. Uma pessoa inteligente. Ela cai no buraco. E ela consegue sair dali. Por quê? Porque ela está inteligente, ela ficou ali muito tempo, viu, né, analisou, pensou e conseguiu sair do buraco. Mas o sábio, ele nem passa por aquele caminho. Você entende? O sábio, porque Deus, ele dá o direcionamento e fala, olha, não vai por ali, que ali tem um buraco, vai por aqui. Só que a gente só consegue buscar, a gente só consegue ter essa sabedoria se a gente buscarmos a presença. E quando nós falamos a presença de Deus, nós estamos falando a palavra de oração. Nós não estamos falando de uma religião, nós não estamos falando de uma placa de igreja. Nós estamos falando de buscar Jesus e colocar Ele como o direcionador da nossa vida. De nós buscarmos Ele todos os dias. Sejam bem-vindos, Luciana. Então, quando nós buscamos o direcionamento de Deus, nós nos tornamos pessoas mais sábias. Então, nós vamos tomar decisões mais sábias. Nós vamos tomar decisões baseadas não na emoção, mas sim no conhecimento dos céus. Amém? Então vamos lá agora no 16. No 16 nós já fomos, vamos pro 20. Os pobres são evitados, até por vizinhos, mas os amigos dos ricos são muitos. Não é verdade, gente?
Pessoas que têm recurso financeiro, ela é muito bajulada, ela tá sempre muitas pessoas em volta, né? E aquela pessoa que tem menos recurso, muitas das vezes é deixada de lado. Mas vocês sabem que o que é interessante de quando você vive isso? Porque você conhece o coração das pessoas. Porque as pessoas estarem com você quando tudo vai bem, é muito fácil. Agora eu quero ver nos tempos difíceis. Então, quando a palavra fala, é uma verdade, né, que a pessoa tem um recurso financeiro, ela está muito rodeada por pessoas, só que essas pessoas nem sempre são verdadeiras, nem sempre são pessoas que ela vai poder contar nos dias difíceis. Porque as pessoas que estão com você, pelo que você tem, elas não estarão do seu lado, né, pelo dia que você precisar. Porque ele não está pelo que você é, tá por aquilo que você proporciona. Então, muitas pessoas, elas têm essa questão de aparecer, de estar em lugares bons, de uma série de coisas, para elas se sentirem aceitas e aprovadas. Só que a questão é que quando vier a dificuldade, ela vai estar sozinha. Porque essas amizades, elas não são verdadeiras. Elas são amizades momentâneas. Elas são amizades que elas são por um momento de contato ali, de alegria, mas ela não vai estar do seu lado no momento difícil. Não vai ser a pessoa que você vai poder chamar quando você precisar. Então, fique atento. Os tempos da nossa vida são tempos para nós selecionarmos quem vai andar com a gente, né? E quando você está vivendo um tempo de mais pobreza, você conhece os verdadeiros amigos. Porque as pessoas estão com você pelo que você é e não por aquilo que você tem. E muitas das vezes, quando você tem muito recurso, você está sempre rodeado por pessoas, mas não são pessoas que você pode confiar. Certo? Então vamos lá para o versículo 30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Vamos de novo. Coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Quantas pessoas não são invejosas? Ela quer o que você tem. Ela não quer trabalhar, né? Ela não quer, por exemplo, trabalhar e, por exemplo, ter um carro. Ela quer o seu carro. Ela não quer uma casa, ela quer a sua casa. O invejoso, ele não quer ter as coisas, ele não quer ter a casa, o carro, ele quer ter o que você tem. Ele quer que você perca tudo e ele tenha tudo. Ele quer te ver na miséria, ele quer te ver na escassez, ele quer te ver mal, destruído. E por isso que nós devemos buscar a Deus para nos protegermos. Porque quando você vê uma pessoa, você não conhece o coração dela. Muitas pessoas desejam o mal. A gente vive, né, em dias de que muitas pessoas fazem feitiçaria para ter o que você tem. Às vezes você fala, Paulo, eu não tenho dinheiro. Mas você tem um marido, você tem um filho. Né? Você não precisa ter muito. O invejoso, ele quer ser você, né? O invejoso, ele quer ter o que você tem. Então, não é sobre você ter dinheiro, é sobre quem você é. E por isso que nós precisamos buscar de Deus uma proteção. Amém? Então, eu vou orar por você agora. Se você tem alguma oração específica que você quer pedir, aproveita que esse é o momento. Nós vamos orar, tá certo? Então vamos lá. Em nome de Jesus, nós entramos, Pai, na Tua presença e pedimos que o Senhor venha tomar a direção do dia de hoje, que o Senhor venha tomar a direção da vida dessas pessoas. Pai, que aquilo que elas estão vivendo na vida delas, o Senhor venha dar direcionamento, que o Senhor venha dar sabedoria, que o Senhor venha dar o caminho. Pai, esse tempo de aflição, de nós não sabemos o dia de amanhã. Pai, que o Senhor venha acalmar o nosso coração. Na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo tudo aquilo que tem lutado contra a tua vida, tudo aquilo que tem lutado contra o seu casamento, tudo aquilo que tem lutado contra o seu trabalho. Em nome de Jesus, eu declaro prosperidade em todas as áreas da sua vida. Eu declaro que a sua saúde é restaurada. Eu declaro que a sua família seja restaurada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro bênção sobre você, eu declaro bênção sobre a sua casa, eu declaro bênção sobre a sua família. Em nome de Jesus, se houver algum mal, eu dou uma ordem que saia pelo poder que há no nome de Jesus. Eu declaro a sua casa abençoada, eu declaro a sua vida abençoada. Eu declaro que todo mal que contra você bata em retirada agora no nome de Jesus.
que tudo aquilo que luta contra a tua casa, tudo aquilo que luta contra você com ansiedade, com depressão, com opressão, em nome de Jesus venha sair. Eu declaro no nome de Jesus a presença do Espírito Santo na tua vida. Eu declaro que o Espírito Santo a partir de hoje começa a andar com você, para que você possa pedir a direção dos seus caminhos. Então, em nome de Jesus, eu declaro na sua vida bênçãos, eu declaro que você vai prosperar. Você vai prosperar ao entrar e ao sair. Onde você colocar suas mãos, você será abençoado. Em nome de Jesus, aonde você colocar suas mãos, eu declaro vida. Eu declaro vida aonde você colocar suas mãos, aonde você colocar os seus pés. Eu declaro um tempo novo. Eu declaro um tempo de comunhão com Cristo. Eu declaro um tempo de abundância para a sua vida. Em nome de Jesus. Esse sentimento que você tem, às vezes, de angústia, de opressão, às vezes essa visão de futuro que às vezes você, tanto problema, você fica desanimado. Eu declaro no nome de Jesus, eu declaro restauração, restauração sobre a sua casa, eu declaro restauração sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro um tempo novo, eu declaro um tempo da presença de Deus. Eu declaro um tempo da comunhão com o Senhor. Eu declaro abundância. Eu declaro cura. Você que está passando por um problema de saúde, você que está com algum problema, eu declaro agora que você seja curado. Eu declaro cura na sua saúde. Eu declaro que caroços saiam. Eu declaro que depressão saia. Eu declaro que em nome de Jesus, tudo aquilo que te oprime saia. Eu declaro em nome de Jesus as bênçãos do Senhor sobre a sua casa e sobre a sua vida. Em nome de Jesus, eu declaro que você é abençoado. Eu declaro que você é ungido do Senhor. Eu declaro que você, a partir de hoje, terá uma vida abundante em todas as áreas. Que aquilo que tem lutado contra você já saiu em nome de Jesus. Você vai prosperar. Eu declaro prosperidade em todas as áreas da sua vida. Amém? Então, gente, por hoje é só. E você que quer esse tempo de oração, que quer buscar o Senhor, então seja bem-vindo, né? Amanhã ao meio-dia eu estarei aqui novamente. E se você tiver algum pedido de oração, pode colocar nos comentários também. Se tem algum amigo, alguém que você sabe, né, que está passando por um problema, por uma situação difícil, que você venha convidá-la para participar. Tá certo? Então, até lá. Boa tarde. Tchau.